1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Eu comecei a entrar na paternidade, e eu quero liberar uma palavra sobre esse ministério, que esse alinhamento que Deus está trazendo sobre a vida dos filhos, de maneira meio empática, Deus vai começar a trazer para o ministério. Vocês vão começar a cantar canções, vocês vão começar a ministrar de acordo com o que está vindo na igreja, de acordo com aquilo que vai ser pregado, de acordo com aquilo que vai ser falado. É isso que vai acontecer, em nome de Jesus. E aí, a nossa colheita será 100% para a glória de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, amém? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, amém, aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos para os céus e diga assim: Espírito Santo, Espírito da graça, apodere-se de mim. A minha mente é a tua morada, o meu coração é a tua morada. Espírito de Deus, eu estou aberto à ministração do Senhor nessa noite, que eu possa sair daqui mais filho do que eu entrei. Espírito Santo, a minha vida eu rendo agora aos teus pés, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, professores, tutores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Professor ensina o sábio, guardião protege o que tem, ou que lhe foi confiado. Mas somente o pai pode dizer para o filho: faça como eu estou fazendo. Paulo era esse homem. Irmão, paternidade é uma coisa tão profunda, tão reveladora de Deus. Certa vez eu ouvi um homem de Deus dizer que a paternidade é a revelação máxima de Deus para a igreja. Depois dessa revelação, Jesus voltará. Irmãos, então eu posso afirmar e crer que nós estamos aí vivendo os finais do segundo tempo, e não vai ter prorrogação. Jesus vai voltar na hora que o sino tocar, a hora que a trombeta soar, o céu vai se rasgar e o Senhor virá, e Ele virá para buscar os filhos e para julgar os rebeldes. É isso que a Bíblia nos aponta, é isso que ela diz. Querido, então, se Deus está restaurando essa paternidade, Deus está trazendo esse mover, que não é um simples mover, mas é uma revelação, e ao mesmo tempo uma restauração de um relacionamento, porque Deus deseja se relacionar com você e comigo. E como Ele escolheu fazer isso, e como Ele escolheu fazer isso, Deus se relaciona com o homem através da palavra, através do Espírito e através dos seus líderes, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, através dos 5 ministérios que foi posto para a igreja, na igreja, com uma finalidade: levar a igreja à maturidade, o aperfeiçoamento. A igreja será aperfeiçoada pelos 5 ministérios. Irmãos, eu estou vivendo algo na minha vida muito interessante com algumas pessoas, até alguns jovens.
Eu tenho percebido que alguns jovens que Deus tem me levado até eles, e eu tenho liberado para eles palavras de paternidade. Esses jovens estão mudando o comportamento deles na igreja, comigo e com os pais. Eu falava isso para o Elson no discipulado. Eu falava, Elson, é tão importante para a gente estar juntos tomando café, querido. E esse momento não pode ser substituído pelo pastorado do altar. Esse momento precisa ser priorizado, valorizado e entendido por nós. Porque de verdade, querido, Deus gera o que tem que ser gerado em uma mesa de comunhão. Por isso que quando Davi decidiu em seu coração honrar a aliança que ele havia feito com Jonas, o que ele faz? Ele busca alguém da casa de Davi, que era da linhagem de Davi, perdão, da linhagem de Saul, que era Mefibosete, filho de quem? De Jonas, que era quem? O homem que tinha aliança com Saul, com Davi. O homem que tinha estabelecido uma aliança com Davi. E quando ele quer honrar Mefibosete, da linhagem de Saul, filho de Jonas, o que ele faz? Traga para a mesa. Traga aqui na mesa, porque na mesa as coisas do céu são geradas. Por isso que lá na minha casa a gente prioriza comer junto na mesa, querido. Celebramos a ceia na mesa. Sabe por quê? Porque é o momento de impartição. É o momento onde tudo aquilo que Satanás está lançando, tentando injetar na nossa vida, é cair por terra. Na mesa, Jesus se manifesta. É na mesa. Os discípulos de Emaú perceberam que era Jesus quando ele partiu aonde? Na mesa. Fala para o teu irmão, Deus está querendo levar você para a mesa. A mesa da comunhão, a mesa da restauração, a mesa da paternidade. Aleluia! E quando esta aliança for sendo estabelecida, no Espírito, ninguém pode quebrar. Eu estou louvando tanto a Deus pelo que Deus está fazendo nesse ministério, nesses dias, restaurando a amizade, fortalecendo a amizade, começando a amizade. Porque a amizade, irmão, é sinônimo de unidade. Na unidade que Deus ordena a vida, benção. Ninguém pode andar sozinho. Por isso que é a importância da igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo prédio, eu falo da unidade nossa, de estarmos juntos, compondo junto, de fazermos a obra junto. É importante que a gente comece a se amar de verdade. Quem ama, irmão, e quanto mais nós nos amarmos, menos tempo nós vamos ter para falar da vida dos outros, para ver defeito dos outros. E a gente vai começar a caminhar no lugar de Deus. Como dizia Charles Spurgeon, tudo se resume no amor. Então nós precisamos mergulhar nesse oceano do amor, nesse oceano da graça, nesse oceano do poder. Por quê? Porque isso é importante, isso é tudo, isso é a essência do Evangelho. Agostinho dizia: se rasgasse todas as Bíblias, se queimasse todas as Bíblias, e se porventura sobrasse uma única palavra intacta, amor, ele dizia, essa palavra diz tudo que Deus é, diz tudo que a Bíblia é. Por isso que João diz que quem conhece o amor conhece Deus. Por isso que Deus está vindo com desafio, Deus está vindo com paternidade, Deus está derramando a unção de paternidade, a unção de Elias, profetizada por Malaquias.
palavra reinemos, ou que vem de reino, basileia. A palavra reinemos no grego é basileus, significa obter uma alta influência. A igreja tem um poder extraordinário, de uma influência sobrenatural. Agora a gente precisa entrar debaixo dessa paternidade divina, que é manifesta pela liderança de Deus. Irmãos, presta bem atenção, tem muita gente desrespeitando os líderes, desrespeitando o pai espiritual, os grandes formadores, os grandes teólogos. Eles chegam a afirmar que quando eu desrespeitei os pais espirituais, eles são tão importantes quanto os pais biológicos, porque o pai biológico não libera o filho para o destino, mas o pai espiritual libera. Por isso que, escuta bem, deixa eu te falar, quem era o pai de Paulo? O pai biológico de Paulo, quem era? O pai espiritual de Paulo, quem era? Gamaliel. A Bíblia fala do pai espiritual e fala do pai biológico, porque o pai biológico que não libera o destino profético não cumpriu o chamado. Agora o pai que libera o destino profético é honrado por Deus. Não que o pai biológico não seja, mas aquele que libera o destino profético, aquele que sinaliza, aquele que aponta para algo de Deus. E são esses pais que Deus está agora colocando no cenário. Irmãos, eu recebi uma palavra do céu hoje, e eu falava isso com o David, tomando café na mesa. Eu disse: David, Deus não se escondeu por um tempo, mas Deus está falando que agora Ele vai nos mostrar. Aí a esposa do David, Adriana, diz assim: pastor, apóstolo, eu te vejo com o Paulo viajando nas ruas. Você quer isso? Irmão, eu quero o que Deus quer para mim. E o Senhor falou assim: você já fez Deus sorrir? Você quer fazer Deus sorrir? Fala para eles o seu sonho. Quando a gente fala do nosso sonho, Deus dá risada. Meu menino, esse é o seu sonho? Deixa eu falar o meu sonho para você. Deus sorri, irmão, porque o nosso sonho é tão pequenininho, perto do sonho que Ele tem para nós. Por isso que se faz necessidade de nós entrarmos nessa paternidade. E deixa eu dizer algo para vocês que parece inspiração, você que está me assistindo pela internet. Mas, querido, as mais profundas e profundas e profundas revelações de Deus, até de quem Ele é, vai vir pela paternidade. Aleluia. Estabelecida por Ele. Por isso que Deus está trazendo o Pai. Por isso que Deus agora não está mais preocupado em levantar pastores, mas pastores. Aleluia. Eu falava, a igreja está tão enferma. Eu falava para o David, a igreja está tão enferma que quando se ouve uma palavra, as pessoas não estão prontas mais para ouvir. A palavra de Deus as machuca. O evangelho as fere. Por quê? Porque elas não estão mais preparadas para isso. Mas o Pai ama e Ele corrige quem Ele ama. E deixa eu dizer, toda a correção dele é muito boa. Pode ser que dói um pouco, vai ser boa. No final você vai ver, ela para o seu bem. Se eu dizer para você, Deus tem um sonho grande para você, querido. O menor sonho de Deus para você é maior que o seu. Então você precisa acreditar. Eu estava assistindo um filme ontem, comecei a assistir, O Chamado de Deus. É um camarada fazendeiro que planta milho. Quem já assistiu esse filme? Ele planta milho, aí ele pega a caminhonete dele, ele dá ré no meio do milharal, aí ele pega a Bíblia dele, sobe em cima assim, ele olha para aquele plantação do milharal, muitos pés de milho, e ele olha para aqueles pés de milho como se fosse gente. Aí ele pega a Bíblia dele e salda as espigas de milho, como se estivesse saudando o povo, e começa a pregar. Irmão, eu lembrei de quando eu comecei no ministério, minha esposa é testemunha. Eu não tinha ninguém para pregar, sabe o que eu fazia, irmão? Eu corria para o meio do mato e ia pregar para uma doceira que eu usava.
ouvindo muitas vezes pela empolgação, pela vontade de fazer, pela vontade de aceitar. Mas como é bom você estar debaixo de paternidade, você andar debaixo de paternidade. Nem que seja uma vez por ano, você ter seu pai trazendo uma túnica para você, como Samuel. Uma vez por ano o pai dele ia lá levar uma túnica para ele, mas quem dava o destino para ele era o pai dele, irmão. Túnica também fala de cobertura. É isso que a gente precisa, é disso que nós necessitamos. Abrimos o nosso coração e desejamos isso e começamos a caminhar com isso. Irmão, para você dar certo, irmão, você precisa entrar mesmo. Sabe, na visão que Deus está trazendo, no movimento profético que Deus está trazendo para a igreja. E não tem coisa mais gostosa do que você estar no lugar certo. Sabe por quê? Porque no lugar certo você frutifica poderosamente. Você estando no lugar errado, você pode até dar fruto, irmão, mas não tem que ralar tanto. Agora, quando você está no lugar que Deus te chamou, no lugar que Ele te quer ali, mesmo que seja só para estar do meu lado, até dormindo você é abençoado. Porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto. Mas para Deus dar para você enquanto você estiver dormindo, você precisa estar na vontade dEle, debaixo do chamado dEle. Amém? Como os pais adquirem a honra, como os pais merecem a honra. Amados, a primeira e mais importante coisa que nós precisamos entender nesses dias é o valor dos fundamentos. Porque a palavra pai significa também fundamento. Você vai se tornar filho quando você começar a caminhar na palavra do Pai. Sabe, irmão? Jesus, ao manifestar-se na terra como homem, a palavra, ao personificar-se na terra, Ele fez questão de repetidas vezes dizer isso. O que eu faço, vejo meu Pai fazendo. O que eu falo, ouço meu Pai falando. Não faço nada por mim mesmo, senão porque vejo meu Pai fazer. Paternidade é isso, irmão. É você caminhar na palavra do Pai. E é tão tremenda a questão de paternidade, porque quando o Pai às vezes vai te dar uma ordem meia doida, você vai dizer, meu Deus do céu, não é possível, isso aí vai dar errado, pode ser que dê errado. Mas quando você se submete à palavra do Pai, aí que tenha tudo para dar errado, começa a dar certo. Então de repente o seu pai pode vir para você, eu posso chegar para um dos meus filhos e falar assim, olha, Taíla, planta alface ali no asfalto, porque vai nascer. Se ela não duvidar no coração e fizer isso, vai nascer. Aqui dá graça, irmão. Aí você começa a estabelecer o nível dentro da paternidade. Aí a paternidade começa a fluir na tua vida. Eu tenho orado a Deus para que Deus traga esses filhos, levante esses filhos que queira ser como eu, falar como eu, andar como um filho. Porque a coisa mais gostosa não é você me chamar de pai, é eu chegar aqui e falar, você é meu filho. O pai não pode ter a necessidade de ficar falando, olha, eu sou seu pai, viu? Olha, eu sou seu pai, me obedeça, eu sou seu pai. O pai que precisa ficar lembrando a paternidade, ele não tem paternidade. O pai, ele é pai quando ele começa a falar, olha lá, meu filho, olha lá, minha filha. Por quê? Ele está buscando o alinhamento que eu estou buscando. Ele está querendo andar no lugar que eu estou andando. Ele está querendo ir para onde eu estou indo. Eu fiquei tão feliz ontem quando a minha esposa estava dando esse lado com uma irmã, e uma irmã disse para ela assim, como eu observo o pastor. Ele tem tique. Até o tique que ele não dá, eu observo. E olha, eu quero ser como ele. Eu falei, nossa, você é filho. E eu vou dizer que você vai ser muito melhor que eu. Você vai arrebentar no reino de Deus. Vai. Não é que a gente aqui vai ter
loucura do Evangelho, incentiva eles a viver, mesmo que você não viva. Porque aqui é a graça. E se não perceber, daqui a pouco começa a chegar gente. E esses comigo começam a entrar dentro do rio. E dentro do limão vai ter uma igreja de chapados aqui. De gente doida, louca, radical. Aí você vai olhar para o camarada direito e falar, o cara é louco. Aí o outro vai dizer, ele também é louco. Olha, é mais doido ainda, meu irmão. Pessoas que entendem, que amam a missão, que amam o ministério, que amam a igreja. Pastor, vamos fazer, pastor, vamos crescer, pastor, vamos crescer. O maior sinal de paternidade é isso. Você quer ver se você está virando, gerando filho? É quando o filho chega para você e fala assim, pai, vamos crescer. Você começa a ser uau. Até onde só eu estava acreditando, até onde só eu estava falando isso, até onde só eu estava querendo sozinho no meu quarto. Agora, Jesus, obrigado, já tenho falando o que eu estou falando, já tenho acreditando no que eu estou acreditando. O outro está tendo a mesma expectativa, o outro já está dizendo é primavera. É isso mesmo, Deus, obrigado. É o outro que está falando, pastor, eu preciso abrir um negócio porque não abençoa a igreja. Eu vou abençoar a tua vida. Vai nessa. Se for por falta de empurrão, vai. Não é porque você não tem coragem de fazer as coisas que você vai cobrando nos outros, mas sentindo que alguém do seu lado está corajoso aí. Tem alguém do seu lado que está corajoso, sentiu ele e fala, vai mesmo. Começa a incentivar, porque uma hora vai que Deus também te pega, meu irmão. De tanto incentivar os outros, Deus fala, agora chegou a sua hora. É isso. Irmãos, eu morro de medo de andar em montanha-russa, essas coisas todas, a Sara é doidona. Tinha ligado no parqueiro, aí eu não vi. Barco vi. Aí, irmão, eu estava desesperado lá embaixo. Eu falei, não, eu vou falar, cara, não sei qual negócio. E ela olha aqueles negócios que enrolam, e está dando risada, Até que um dia eu falei, por favor, desliga e para ela, que ela quer descer. E no dia que foi eu, ela, André, o Samuel. Irmão, eu com medo de andar naquele trem que faz assim, lá no shopping de Guarulhos. Só que assim, 102 e 2. Então, irmão, eu orava. O Samuel falou, eu vou. Porque daí eu falava, vou ficar com o Samuel aqui fora. Aí a Sara e a Andréia foi. Aí o Samuel também quero ir. Eu falei, ai meu Deus. Vamos, Samuel. Aí Samuel foi, eu fui. Irmão, Samuel mudou no meu peito assim, meus peitinhos. E aí, irmão, foi bom que ele sentiu muito medo. Verdade, irmão. O Samuel parece um católico saindo de lá dentro, fazer o sinal da cruz. Mas o medo sempre faz mal, claro. Eu subo com isso, estou chegando. Viajo bem, tranquilo. Não é? Vou para amendoim. Vou pastor. Nem penso na viagem. Viagem rápida de 1h30, 2 horas. Agora eu recebi um convite para 2016 e para os Estados Unidos. E o pedido do pastor disse que vai pagar minha passagem, da minha esposa e da minha filha. Irmão, eu preferia ir para Jerusalém. Sabe? É muito tempo dentro de uma aeronave. É muito tempo trancado no ar. Mas a gente está aí. A gente precisa vencer os medos. A gente precisa, sabe, incentivar os filhos. Aliás, na verdade, esse é o papel de um bom pai. Esse é o papel de um bom pai. Encorajar os filhos. E às vezes ter que fazer coisas que às vezes você até tem medo. Mas isso só para dar uma incentivada no filho. Para dizer, vai filho, voa mesmo. Vai filho,
estudar lá. Você vai aprender inglês. O mínimo que eu posso desejar para minha filha é o mínimo do que eu poderia querer para mim. Pai, é isso. O David me fez uma pergunta hoje: você como pai, o que você deseja para os seus filhos? Que eles sejam pais melhores do que eu. Eu quero trabalhar nesta vida. Por isso que hoje eu estou tendo uma pergunta para os meus filhos: o que você tem no coração? Qual é o seu chamado? Eu preciso saber por quê, porque eu quero me envolver com isso. Eu não quero ser pai dos de fora, eu preciso ser pai dos de dentro. Ninguém consegue ser pai do filho, principalmente filho dos outros. Eu sou pai dos meus filhos, dos que Deus está trazendo, dos que Deus está confiando, dos que Deus está me dando. Neles eu preciso, eu tenho que ser pai. Agora não adianta eu falar que eu sou pai de milhares e que não dá para ser, porque paternidade exige tempo. Eu cheguei aqui hoje, era discipulado do Elcio, cara. Eu falei: pastor, eu vou sair com ele. Falei: nem que seja, eu preciso sair com ele. Eu falei: esse povo, irmão, valoriza demais discipulado individual. Eles amam isso, eu não posso já dizer. Vamos. E eu falei: isso aqui é paternidade. É você gastar 1 minuto, 2 minutos, dedicar esse tempinho de maneira bem especial para essa pessoa. Porque também não adianta eu pregar no altar. Não tem gente que se contenta, sabe, com elogios no altar, com coisas no altar, com rasgação de seda, mas no dia a dia não é isso. Mas tem gente que gosta, falou de mim no altar. Já viu aqueles caras que nunca apareceram na televisão? Ele está andando na rua, está lá, tem mediado gravando alguma coisa, o cara passa, o cara está aparecendo na volta, falando assim. Aí ele corre para na hora do almoço assistir ele e fala: uma hora de fama. O cara apareceu de sabão, irmão, bicudão, está passando aí. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu quero. Não tem nada para dizer, mas ele quer dizer, porque ele quer ser filmado, porque ele se sente importante, fazendo assim, irmão. Não, a gente precisa ter uma outra leitura. Você não é valorizado quando eu te elogio, você é valorizado quando eu dou meu tempo para você. Você precisa fazer essa leitura. Olha como eu sou especial no coração do meu pastor. Ele dedica o tempo dele para mim. Ele vai tomar um café comigo. Olha, ele está aqui comigo. Algumas pessoas falam: por que vocês são grupo? Eu sou grupo. Sabe por quê? Porque com os meus filhos, eu vou ligar para quem me liga, eu vou mandar mensagem para quem manda. É isso. Honrar quem te dá honra. Essa é a pegada, irmãos. Isso é paternidade, isso entrar na atmosfera do céu. E entender o que Deus está fazendo. Uma vez eu escutei o Reinhard Bonk falando uma coisa interessantíssima: que antes de Jesus escolher os 12 discípulos para andar com ele, a Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira orando ao Pai. Uma noite para os judeus são 12 horas. Aí o Reinhard Bonk diz assim: você pode imaginar Jesus 12 horas orando ao Pai. E, ou seja, Jesus, ele passou 1 hora orando com o discípulo. A outra hora, mais outras 12 horas. Cada 1 hora, Jesus está orando com o discípulo. Escuta, querido. Você pode imaginar então Jesus orando aqui, porque ele está aqui no seu pé. Pedro, ore por ele. Pedro, vou orar. Aí Jesus desce, vem. E aí a Bíblia diz que Jesus escolheu a dedo os seus seguidores. Você não. 12 homens, 12 horas, 1 hora. Que é particular. Que cada hora escuta. Sabe por que você está aqui? Porque no mínimo Jesus, na eternidade, como intercessor que ele é, ele orou por
você para estar aqui nesta noite, pelo menos uma hora diante do Pai. Nós não somos fruto do acaso. Nós somos frutos, resultado do amor divino, do amor do Pai, que está sendo liberado e manifestado pelo corpo dele, a igreja, de maneira muito profética. Deus está trazendo o fundamento pela paternidade para a igreja, porque Deus nos alegra, irmãos, e meus filhos têm que ir sem rumo, sem direção. Deus quer pessoas que caminham com fundamento, com fundamento. Deixa eu ilustrar algo para vocês que vai ajudar muito vocês, querido. Imagine você passando numa rua lá no Morumbi, ou no Alphaville, ou lá no Rio de Janeiro, no Leblon. De repente você passa numa rua e vê uma casa linda. Imagine uma mansão, mas mansão top. As janelas mais lindas da terra, as portas mais lindas da terra, o acabamento da casa lindo, perfeito. Aí você olha, seus olhos se encantam com a beleza da casa. Daí o dono da casa sai na porta e chama você para entrar, entra aqui. Aí você entra. Quando você entra lá dentro, o dono da casa fala assim para você: esta casa ela é linda, não é? Você diz: meu Deus, ela é espetacular. Aí o dono fala assim para você: porém tem um problema, essa casa não tem fundamento. Casa sem fundamento, irmão, é casa destinada à ruína. Então não adianta ser belo, não adianta estar bonito, não adianta estar formoso por fora, irmãos, precisa de fundamentos aqui dentro. Eu dizia isso, nós partilhávamos isso quando tomando um cafezinho junto, lá na minha casa. Sabe, irmãos, o crânio, o cérebro não pode crescer mais que o crânio. É importante nós termos uma boa estrutura para que o cérebro fique bem protegido. Precisamos ter uma boa estrutura peitoral para que o coração seja bem protegido. Irmãos, isso aqui não é tudo. Isso aqui não é a coisa mais importante, mas ela traz proteção para aquilo que é importante que está dentro dela. A paternidade, ela traz isso na sua vida, ela gera isso no seu espírito. Sabe, então, às vezes, algumas pessoas que não estão ainda fluindo, não estão indo para o rompimento, porque elas ainda não estão fluindo na paternidade. Elas não estão conseguindo mergulhar na paternidade. Então, às vezes, são até bonitas, estão ficando bonito e bonito, cada vez mais bonito, porém sem fundamento nenhum. Sem fundamento nenhum. Mateus 7, versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por que a casa não caiu? Porque ela estava fundamentada. Ela estava sobre fundamentos. Fala para o teu irmão, é importante o fundamento. Agora deixa eu dizer algo para você, amado: o fundamento só o Pai pode trazer. Por isso que a gente vê muita gente às vezes até falando: ah, eu vou fazer a obra de Deus, eu não preciso de igreja. Então, fazendo a obra de Deus, estou pregando o evangelho. Jesus disse que tem que pregar o evangelho. Paulo diz: é verdade, eu preciso pregar o evangelho. Paulo diz isso lá na carta aos Romanos, capítulo 10. Mas para pregar o evangelho, irmão, é preciso ser enviado. Quem é que envia? A Deus, através de Deus, da autoridade constituída por Ele. Porque Ele diz em sua palavra: toda autoridade é constituída por Deus. Então você não pode sair fazendo a obra daí que você chama que é a obra de Deus de forma desorganizada. Porque Deus é um Deus ordeiro. Quando você se move debaixo de uma paternidade, você está movendo-se sobre uma casa com fundamento.
fundamentada na rocha. Mas aqui diz: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês que não é muito louvável. Irmãos, por que hoje existem mais crentes desviados do que praticantes? Porque foram homens que fizeram uma obra e chamaram essa obra de Deus, quando na verdade era a obra delas, e elas fizeram sem paternidade. Deixa eu dizer, Paulo foi um dos maiores pregadores do Novo Testamento, um dos maiores fundadores de igreja, o homem que mais, posso dizer essa palavra, teve seguidores. Porém, entre milhares e milhares de pessoas que ele evangelizou e pregou, escuta, Paulo teve um filho, Timóteo. Por quê? Porque esse foi o cara que pegou a palavra do pai e caminhou nessa palavra. Ele foi alguém que não quis viver sem o que? Sem fundamento. Ele foi alguém que quis caminhar sobre o fundamento. Irmãos, é disso que nós precisamos hoje: paternidade e fundamento. Em nome de Jesus. Amém? Toda casa sem fundamento está condenada. Quando Deus criou a raça humana, Ele estava construindo uma casa, e por isso que a palavra de Deus declara que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Amados, a maior crise no desenvolvimento nacional não é a falta de dinheiro, não é a falta de dinheiro, não é o excesso da criminalidade, ou a falta de investimento ou de desemprego. Mas os cientistas de comportamentais comprovaram que a maior crise de qualquer país é a ausência de pais na nação e no lar. A maior crise é isso. Todos os outros males, irmãos, se dá na vida de uma pessoa por falta de paternidade. Por isso que a gente tem tanta gente, irmão, decepcionada com a igreja, decepcionada com a polícia, decepcionada com a Bíblia, porque elas não viveram a paternidade, porque também não vão ocupar a questão dos pais, porque às vezes o pai está ali, os pastores estão ali. O problema é que tem pessoas que não querem se submeter à voz pastoral. Elas estão na igreja, mas não querem ser pastoreadas. Elas estão na igreja, mas não querem andar debaixo de uma direção ou debaixo de uma correção. Por isso eu repito, Deus está restaurando a paternidade. E Deus vai começar, escuta, irmão, porque isso é profético. Deus vai começar a mostrar para os que não acreditam, os que não querem, o resultado dos que acreditam e dos que querem. Será? É muito claro. Você vai ver que aquele, meu Deus, cara, está crescendo demais. Olha ali, está sendo abençoado. Olha ali, olha o que está acontecendo. Meu Deus, olha, está fluindo. Olha aquilo que não era, agora está se tornando. Sabe por quê? Porque ele se foi debaixo de paternidade. Olha ele, parecia que não tinha nada, não era ninguém, meu Deus, agora ele está começando a ter expressão. Por causa da paternidade, Deus vai começar a fazer isso. Aleluia! Não existe um substituto para o pai, irmão. Um professor não é o pai. Existem pessoas que vão te ensinar coisas da vida, mas não as confunda com sendo um pai. Um guardião não é pai. Você pode ser designado para ficar com alguém, para educar, mas isso não quer dizer que eles podem tomar o lugar do pai. Um amigo não é um pai. Você pode ter sido criado por um amigo ou um parente, e eles fizeram coisas boas.
o professor dizer, anota isso ou aquilo. E então você vai para casa e realiza a tarefa. Pronto. Então, como distinguir um professor, um guardião, um amigo de um pai? Bem, somente um pai. Ele pode dizer, ele tem coragem, ele tem autonomia, ele tem autoridade para poder dizer: faça o que eu faço, diga o que eu digo, haja como eu ajo, vá para onde estou indo. Só o pai tem essa autoridade, irmão. Agora deixa eu dizer algo para os pais que estão. Você é alguém que pode dizer isso para o seu filho sem nenhum medo? Porque tudo aquilo que você faz, às escondidas, aonde ninguém estava te vendo, mas Deus estava vendo, Deus estava me vendo. Mesmo assim, você é alguém que pode chegar para o teu filho e dizer: faça o que eu faço, incluindo essas coisas que você fez no escuro, incluindo as coisas que você fez na empresa, incluindo as coisas que você já fez na rua. Você é alguém que pode dizer para o teu filho: por favor, segue os passos do papai. Paulo disse isso: sejam os meus imitadores, porque ele tinha consciência da paternidade. Só um pai pode dizer: faço o que eu faço, imite. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o lugar onde eu estou indo. Eu sou alguém que posso dizer hoje: olha aqui, Anderson, faz o que eu estou fazendo. Sabe, você não vai para o inferno, querido, porque eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Eu tenho certeza que aquilo que eu estou fazendo hoje agrada o coração de Deus, ou desagrada dele. Eu não tenho por que me envergonhar, porque eu tenho esforçado na minha casa, eu tenho esforçado na igreja, eu tenho esforçado na minha vida. Olha isso. Essa geração tem muitos professores, muitos guardiões, porém faltam os pais. A Bíblia diz que eu e você precisamos de um pai. Um pai não é alguém que ensina você. Qualquer pessoa pode ensinar você qualquer coisa. A verdadeira paternidade exige tempo. Precisamos passar tempo juntos. Quanto mais tempo junto, mais eu me tornarei seu pai e você meu filho. Ao ponto de você militar, o verdadeiro pai é aquele que está presente de forma observável e a quem você pode emular. Observe a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra e que o Senhor de Deus te dá. No Novo Testamento, Efésios 6, versículo 2 diz a mesma coisa: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. A palavra de Deus vincula a honra, o pai e a mãe com uma vida longa. Isso significa que se seus pais fizerem o seu trabalho, não haverá mais crime, não haverá mais pornografia. Irmão, o mundo só está do jeito que está por falta de paternidade de verdade. Se nós pode ver, irmãos, o problema não é ter mais igreja. Tem gente que diz: ah, quanto mais igreja melhor. Mentira. Quantas igrejas abrem-se em um ano? Quantas igrejas se abrem num dia? Olhem para o mundo, irmãos. A criminalidade está pior ou não está? A prostituição está pior ou não está? As drogas estão pior ou não está? A adultério está pior ou não está? Irmãos, então o problema não está em ter mais igreja. O problema está em quê? Em ter posicionamento. Quando o pastor Romário disse isso aqui, eu disse: uau, é verdade. Nunca se teve tantas igrejas abertas como nos nossos dias. E por que o crime está crescendo? Por que as coisas ruins estão crescendo? Porque o problema não é a igreja, o problema é a paternidade. Irmão, se eu conseguir ser um bom pai para os meus filhos, e os meus filhos conseguirem ser bons filhos, nós vamos mudar a realidade de muitos lugares. De verdade, irmãos, aonde nós formos, aonde nós pisarmos, Deus, através da nossa vida de obediência, de submissão, Deus vai transformar aquele ambiente. Deus vai mudar aquele lugar. Vai! Deus vai fazer isso. Agora entenda isso, irmãos. Nós não precisamos saber tudo da Bíblia. Nós não precisamos aprender a orar de maneira
que isso? Paternidade traz conselho, paternidade traz ordem, paternidade traz decência. Os meus filhos que estão me ouvindo estão dirigindo suas vidas, eles estão conseguindo vencer a prostituição, eles estão conseguindo vencer a pornografia, eles estão conseguindo vencer o medo, eles estão conseguindo vencer mamon e o descanando. Assim como eu vou romper, vocês também romperão, em nome de Jesus. E eu vou dizer algo para vocês: se você acredita, você vai dizer algo bem forte, mas Deus me disse ontem de maneira muito clara: nós seremos um ministério muito poderoso. Porque, deixa eu dizer, os ministérios que Deus vai levantar agora são ministérios poderosos, porque esta é a unção do momento, a unção do poder, a unção de Elias. É isso, não é com orgulho que eu falo, não. O apóstolo Paulo diz: se eu tiver que me orgulhar, eu me orgulho no Senhor. Sou do Senhor. Salmo 68, versículo 4 diz assim: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele, paz dos órfãos, os juízes das viúvas. É Deus em sua santa morada. Deus faz o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Irmãos, Deus tem uma palavra para os filhos, Deus tem uma palavra para as viúvas, e Deus tem uma palavra para os rebeldes. Deus está dizendo que Ele vai cuidar das viúvas e vai tirar a pobreza das viúvas, ao ponto que os filhos das viúvas vivam em prosperidade. Eu estou parafraseando o versículo e fazendo um resumo. Aí Deus volta para os rebeldes, para aqueles que não querem viver a paternidade. Deus está dizendo: vocês vão habitar em terra estéril. Literalmente, meu querido, você só come porque você soa. Você come fruto do seu suor. Não foi esse o plano original de Deus para Adão. Adão só foi ter que suar, irmão, depois que ele quebra a aliança com Deus. O homem que vive na aliança com Deus, irmãos, ele não soa, ele chora, mas não soa, porque ele não come do seu suor, ele come da graça. É a graça de Deus operante na vida do homem que leva ele a viver uma vida de anagre, de mimo. A mentalidade de um homem que vive a realidade anagriana. A palavra anag no hebraico significa isso: mimo, cuidado. É alguém que entendeu o profético, a palavra liberada. Amados, o tremendo, e eu fiz questão de observar o versículo 6: Deus faz o solitário morar em família, tira os cativos para a prosperidade. O propósito de Deus é a família, o projeto original de Deus é uma família. Você não precisa buscar na prostituição, você não precisa buscar no sexo fora da bênção, você não precisa buscar no dinheiro, você não precisa buscar em mulher, você precisa buscar no homem, aquilo que somente Deus pode dar. Se tem alguém que está passando por dificuldade, a ordem divina nessa noite é: procure um pai para você. Primeiro um pai. Antes de procurar um marido, antes de procurar uma mulher, antes de procurar prostituição, antes de procurar droga, antes de procurar qualquer coisa, porque o propósito de Deus é a família. Deus faz habitar em família, porque na família Deus manifesta a paternidade. Paternidade. Irmãos, porque não adianta as pessoas falar para você: Deus te ama. Você tem que sentir que você é amado. E quem é que te dá isso? Paternidade. Irmão, eu fico feliz da vida quando eu recebo uma mensagem do Luiz Hermínio. Eu entendi muita coisa de paternidade através do Ivan, do que eu vivi na prática com o apóstolo Luiz, como fruto da minha ignorância, como fruto da minha imaturidade. Coisas ruins
transformar em bênção, porque eu amadureci com muita coisa. Mas a coisa mais gostosa que tem é você saber que você tem um pai, que a hora que você precisar de uma palavra, ele está ali. A hora que você precisar de um conselho, ele está ali. Não significa que você vai ter que ficar comigo o dia inteiro, não é isso. Mas significa que você sabe, você pode estar lá na China, você vai ter um pai. Isso traz segurança, irmãos. Estou terminando. Na fonte, na origem do hebraico, Abba, ela significa fonte, ela significa sustentador. Eu lembro que numa oração aqui na igreja, no momento de oração, eu fui até a Mari, eu abracei ela e liberei uma palavra sobre a vida dela, de paternidade. Irmãos, foi uma coisa tão de Deus, foi uma coisa tão santa, que eu percebi que a Mari, depois daquela palavra que eu liberei sobre a vida dela, o comportamento dela mudou comigo. E eu percebi que no mundo espiritual alguma coisa aconteceu, porque naquele mesmo dia que eu liberei essa palavra para ela saiu de fora e comprou uma trufa, e ela estava comendo uma trufa, e ela me ofereceu, disse: obrigado, ela insistiu que eu pegasse. O Espírito falou assim: pega, sabe? Porque é uma forma de que ela quer te honrar, ela quer te abençoar, ela quer te presentear. Na verdade é um feedback, é uma resposta mediante a palavra profética. É como se ela estivesse dizendo para mim: eu aceito a sua paternidade. E foi tão interessante isso, porque eu peguei e eu percebi que ali também houve um clique. E depois disso ela pegou o meu WhatsApp e ela mandou uma mensagem para mim. E eu percebi que houve alguma coisa no reino espiritual. Sabe, irmãos, é muito bom ver essas coisas acontecendo no nosso meio. Porque eu estou percebendo assim, amor, que essa preparação que está vindo sobre o ministério, porque de fato Deus não poderia mandar mais gente para nós se a gente não estiver preparado para receber as pessoas que vão chegar. Deus sabe que a gente tem um amor muito especial, que a gente tem um cuidado com a obra dele. Deus sabe disso, tem amor no meu coração. Eu temo muito em não fazer a obra de Deus de qualquer jeito, porque Jeremias 48, versículo 10 diz isso: maldito todo aquele que negligencia a obra do Senhor. Amaldiçoando seja. E é Deus amaldiçoando aquele que faz com negligência. Então eu tenho medo, eu tenho cuidado, eu tenho santo temor. Eu não quero ser pai qualquer, se eu quero ser pai, eu quero ser pai. Eu preciso no mínimo dar um amor para eles. Eu preciso orar. André é prova disso. Poxa vida, todos os dias que nós quebramos a ceia, eu trago a igreja aos pés de Jesus. Eu mergulho a igreja no cálice que eu tomo. Senhor, eu mergulho a igreja aqui agora, os pastores, eu mergulho eles, Senhor. Eu mergulho aqueles que vão vir. Quando eles chegarem aqui, por isso que eles já chegam com uma identificação. O cara chegou ontem, está chamando de pai hoje. O Pedro entrou na igreja um dia, no outro dia estava lá: paizão, paizão. Bom dia pro senhor. Ô paizão, estou com a diarreia aqui brava, paizão. Até da diarreia ele me fala. Mas o que é isso, irmão? O cara chegou ontem, já é assim, tá chamando de pai. Não, irmão, o cara chegou ontem aqui, mas eu não gerei ele ontem aqui. Eu venho gerando os meus filhos no quarto. Eu venho gerando meus filhos quando eu faço a minha caminhada, a minha corridinha, quando eu vou no mercado, quando eu vou no shopping. Eu gero meus filhos ali, irmão. Deus sabe o que eu estou falando. Eu oro por eles, eu penso neles, eu sonho com eles. Sabe? Eu gero eles. De repente eles vão chegar aí. Chega a hora de dar luz, irmão. De pôr para fora aquilo que Deus gerou no secreto. Só que eu aprendi isso com os olhos de Deus, que eu conheci. Gera. Se você quer alguma coisa de Deus, deixa Deus gerar em você. E a paternidade está fazendo isso nesse ministério. E de verdade, nós vamos nos tornar, porque já somos,
mas nós vamos nos tornar uma grande família. Ao ponto, irmão, a gente desejar estar ficando junto todo dia, orando todo dia. Todo dia você vai orar por mim, você vai orar pelo irmão, você vai orar pelo que você vai lá, vou fazendo qualquer coisa, e você vai estar intercedendo pela igreja. Em nome de Jesus. A minha oração nessa noite é essa: Pai, manifesta essa paternidade sobre a vida de todos. Esses dias eu orava muito a Deus. Senhor, eu quero pregar debaixo da sua graça, sobre a tua graça. Eu quero ter esse zelo com a sua palavra, Deus. Eu quero pregar uma mensagem do Senhor me dá do teu jeito. Senhor, eu quero pregar essa mensagem do seu jeito, no tempero do céu, para que os meus filhos entendam. Porque paternidade é isso, irmão. Quando eu falo aqui, a criança é dentro salta, sabe? O ouvido do filho se inclina. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, elas sabem quem eu sou. Os meus filhos me conhecem, eles sabem quem eu sou, irmão. Amém? Glória a Deus. Eu sei que isso está acontecendo, eu sei mesmo. Cara, Deus está levantando uma estátua muito boa, muito poderosa, de verdade. Pastores, diáconos, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Deus está levantando você jovem, que ainda não se vê isso, mas você já é isso. Você já é isso. Eu só quero dar uma última palavra para nós fazermos o que temos que fazer. Há pessoas que estão nessa igreja, elas estão dizendo assim: meu Deus, eu estou me preparando para poder fazer a obra. Eu tenho um chamado, mas ainda não me sinto preparado, eu ainda não estou na sala de aula para dizer algo para você. Escuta, a unção é para que você sentar. A unção é vir quando você sai dele. Vem cá fazer um favor, Ed. Fica de pé, igreja. Eu não sei. Você canta a música que vier no seu coração. Vamos? Baixa essa unção. Sabe, querido, às vezes a gente espera alguma coisa acontecer. A gente precisa acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a capacitação ela vem do Espírito. Então, a gente precisa acreditar nisso. A gente fica às vezes esperando alguma coisa acontecer para ele subir com aquela confiança. A nossa confiança deve ser e deve estar unicamente, exclusivamente no Senhor. Escuta, querido, o que Jeremias disse: maldito o homem que confia. Na verdade, quando a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem, a Bíblia diz assim, maldito o homem que coloca a sua confiança na sua própria força. Não coloca confiança na sua força, porque a obra que Deus chamou a gente para fazer, amados, não é nossa, é dele. E a obra sendo dele, não é a nossa força, é a força dele. Segura a mão do Senhor em nome de Jesus. Nós vamos ofertar por último. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai ministrar tudo que tem que ministrar na sua coração. Você crê nisso? Ele vai ministrar na sua vida o que é semente, ele vai ministrar na sua vida o que é pão, ele vai ministrar na